Olá, eu sou Cíntia Furtz e sou criadora do projeto Parasitologia Digital. Hoje eu estou aqui com o professor Gilson Volpato. Ele é autor de vários livros, aqui vários deles, dentre eles esse Guia Prático para a Redação Científica. O professor Gilson Volpato, ele também é palestrante. Eu estive com ele há um ano atrás numa palestra, quando eu tive o prazer de conhecer o trabalho. E muitas das informações mudaram muito a minha forma de ver a ciência. Então, por isso, eu fiz o convite para que ele pudesse conversar com a gente. Então, é com uma enorme satisfação que eu recebo o professor Eu também. para falar disso que está aqui, o que mudou a minha forma de pensar a escrita, principalmente. E olha, gente, eu posso dizer que meu mundo caiu com muitas coisas. Eu confesso que eu já ensinei muita coisa de maneira incorreta, coisas que eu aprendi de maneira incorreta e que eu repassava. Então, foi com este livro, foi com o método lógico do professor Gilson Volpato, que eu comecei, inclusive, a questionar o porquê eu estava reproduzindo o que me foi passado. Porque uma coisa é a gente receber o que está pronto, mas passar, a gente deve questionar por que a gente faz daquela maneira. E com o método dele, foi uma forma de modificar meu modo de pensar e eu tive que entender. E não é fácil a gente colocar esse método lógico na prática. E nesse vídeo da série Quebrando o Mito na Redação Científica, eu quero conversar com ele sobre alguns pontos que realmente eu percebi o quanto eu estava no caminho errado. Então é sobre isso que a gente vai falar. Boa noite, professor. Boa noite. Como eu disse, meu mundo caiu depois de ter assistido sua palestra. Muitas coisas eu vi como que a gente vai perpetuando erros. Né? E uma das coisas que eu observei é em relação aos objetivos. Os objetivos, como que eu aprendi? Seriam resumos da metodologia. Né? Então, o que você fez e ia pontuando ali e o que eu aprendi. Comece o verbo no infinitivo, essa era a regra. E aí eu comecei a perceber como eu estava equivocada. Só que foi um processo difícil porque a gente tem que raciocinar. Então não adianta ter regra se você não sabe a lógica do processo. Então, eu gostaria que o senhor falasse como escrever esses objetivos a partir de onde, né? Qual que é essa... Pensa assim, toda a escrita, ela deve refletir o pensamento do cientista. Então, se tem erro na escrita, tem erro no pensamento do cientista. Tá? Não estou nem dizendo de escrever com classe, bonito, estou dizendo assim, colocar a ideia. Né? Aí entra a questão de estilo, que é um outro capítulo, também tem que ser visto. Mas, primeiro colocar a ideia. E a ideia é que está errada. Tá? A ideia está errada por coisas que nós já conversamos, no sentido de uma ciência pobre que a gente tem. Então, o indivíduo erra no objetivo porque ele erra no pensamento sobre o objetivo. Então, pensa assim, o indivíduo vai pensar, olha, o que eu vou fazer como objetivo? Vamos até pensar o seguinte, ok, tem que ter um verbo no infinitivo? Pode até ter, mas não é essa a questão. O aluno não aprendeu nada ao saber que tem que ter um verbo no infinitivo. Por quê? O objetivo é uma ação, mas uma ação intelectual. O grande drama na construção do objetivo é entender assim. Uma coisa é o fazer, outra coisa é o pensar. Então veja, quando eu faço algo na pesquisa, é porque eu tenho alguma intenção por trás. Essa intenção é o seu objetivo. O fazer é consequência dele. Então não dá para colocar aquilo como objetivo. Eu diria, o pensamento guia o músculo. Se eu quiser colocar o músculo antes do pensamento, não vai dar certo. Tá? O que a gente pensa na ciência? São três coisas. Só três coisas. Ou eu descrevo algo,
ou eu pego as coisas do mundo, os elementos do mundo, que eu vou chamar de variáveis, e tento estudar a conexão entre eles. E só tem dois tipos de conexão. Ou eles têm comportamentos que estão associados um com o outro, ó, um sobe, outro desce, um desce, sobe. Ou os dois sobem, os dois descem, eles estão associados, ou eles estão de fato associados, mas porque um interfere no outro. Esse está causando aquele, tá? Esse faz aquele subir, esse faz aquele descer. Então eles estão associados. Eu posso ter associação sem que um esteja interferindo no outro. Tem uma terceira variável aqui atrás que controla os dois. Por isso que quando um sobe, o outro sobe. Ou ela controla os dois. Um faz subir, outro faz descer. Mas se eu mexer nesse, eu não mexo naquele. Qualquer pesquisa no mundo, tá, na área de ciência empírica, ela está ligada a esses três problemas. Descrever algo, dizer isto é assim. Caracterizar. Ou isso está associado com aquilo. Ou isto interfere naquilo. Todos os trabalhos se resumem nessas três coisas. Posso ter as três no mesmo artigo, só duas delas ou uma delas. Ok. Então qual é o seu objetivo? É uma dessas três coisas. Quando você quer caracterizar algo, dizer isto é assim, é uma pesquisa que você não precisa elaborar hipótese. Tem áreas, por exemplo, a ecologia acha que se não tiver hipótese não é ciência. Tá? Pelo menos vários segmentos da ecologia pensam assim. Vários projetos eu já vi pessoas cobrando hipótese. Eu já vi projetos de FAPESP e de CNPq no passado cobrando hipótese. Mas tem pesquisas que, por exemplo, se eu quiser saber qual é a prevalência de uma doença numa certa região. Aí a pessoa cria uma hipótese. Adianta criar hipótese? Pelo amor de Deus. E aquilo não é ciência? Óbvio que é. Eu estou caracterizando algo dizendo, a prevalência é teórica, ela não é factual. Eu estou expandindo aquilo. É de tanto, eu fiz uma amostra para dizer a prevalência, mas eu estou usando isso para o futuro. Então isso é teórico. Tá? Então veja, eu não preciso usar hipótese para todas as perguntas. E não deve ser ciência por causa disso. Mas quando eu trabalho com relação entre variáveis, necessariamente eu tenho hipótese. Eu falo, olha, este fator aqui, ele é o indicador de risco daquela doença. Esse fator aqui é o indicador de bom desempenho do aluno, ou de bom desempenho daquela escola. Então, são indicadores, mas eles não determinam aquilo. Só são indicadores. Quando esse está, aquele está. Então, se eu olhar aqui, que é simples de olhar, eu entendo que aquilo está acontecendo, que é complexo de ver. Tá? Sinais clínicos de uma doença. Olha, eu vendo isso daqui, eu não preciso ver a doença, mas eu sei que você está com a doença. Então, isso é só associação. Interferência, olha, isso daqui está interferindo naquilo. Pode não ser a única causa, mas é uma das causas. Se eu mexer aqui, eu mexo lá. Isso é importante. Eu consigo controlar o sistema. Tá? Então, veja, nesses casos de relação, eu tenho hipótese. Qual é a hipótese? Que existe associação ou que existe interferência. Isso é uma hipótese, né? Se eu tenho hipótese, o que o cientista tem que fazer quando ele tem uma hipótese? Tem que testar. Tem áreas da ecologia que falam, mas tu não testa hipótese, testa a predição da hipótese. Por que você testa a predição da hipótese? Para saber, no final das contas, se você fica com a hipótese ou não. Decidir se você fica com a hipótese ou não, para mim, é testá-la. Então, é um monte de coisinha boba que tem por meio. Eu falo assim, gente, no final das contas, um trabalho que tem hipótese, eu tenho que dizer, eu aceito ou eu não aceito. E o descritivo? O descritivo não é o descrever, é a intenção de descrever. Tá? A intenção de descrever. Eu posso descrever coisas para testar hipótese. Eu descrevi, mas não é descritivo. Então, o objetivo não é o que eu faço. O objetivo é o que eu penso. A partir do meu objetivo, eu vou agora definir os meus procedimentos. Então, se o meu objetivo é descritivo, eu quero descrever aquilo, agora eu vou bolar um desenho experimental ou um desenho de estudo, não precisa ser experimental, onde eu vou, de fato, descrever aquilo.
vou fazer uma amostragem que represente aquela população, eu vou fazer isso. E se for testar a hipótese, como que eu vou testar aquela hipótese? Eu vou planejar armadilhas que, se a hipótese estiver errada, ela cai. Se ela não cair, eu aceito a hipótese. Se ela cair, eu descarto a hipótese. É assim que se faz. Então, o que é o objetivo? O objetivo é, ou eu digo que eu vou descrever alguma coisa, eu vou caracterizar, eu vou conhecer a opinião daquele grupo, no fundo, eu vou tirar um retrato de uma situação. É um tipo. Ou então, eu vou testar uma hipótese. Como é que eu posso dizer que eu vou testar uma hipótese? De várias formas. Eu vou avaliar se tal coisa afeta tal coisa. Eu vou avaliar se isso daqui é um marcador de risco daquilo. Eu vou saber se... Eu tenho que ter um condicional aí no meio. Fazer isso, tá? Então, essas palavras eu posso usar à vontade, mas o importante para falar para o aluno não é falar assim, use tais palavras. Passe tal intenção com as palavras que você tem no vocabulário, porque você não é analfabeto. Agora, não use palavras que contrariem a sua intenção. Com esse ensino, você está de fato formando a cabeça no cientista. Está indo nesse sentido. E não simplesmente, né? Agora, se você olhar os objetivos que você encontra escrito por aí, o objetivo é promover conhecimento. Meu, que pesquisa não visa promover conhecimento? É o tipo da coisa que não leva a nada. Quando eu leio o objetivo de um estudo, eu tenho que imaginar o estudo. E tem objetivos que são extremamente vagos. Tá? Então, o objetivo metodológico não é objetivo metodológico, é o passo que eu vou fazer. Isso é metodologia. E não importa se é objetivo geral ou específico. Objetivo geral, ele é geral. Objetivo específico, ele é mais específico, mas é objetivo. Ele é intelectual. Ele é ideia. Ele não é assim. Porque ele é objetivo. Ele guia uma metodologia. A metodologia vem depois. Olha, a bagunça que o pessoal faz é impressionante, tá? E no objetivo você já percebe o que a pessoa está entendendo do que ela está fazendo. O que eu estou falando é muito simples, é muito óbvio, né? Se você mantiver isso numa revista como a Science, a Nature, tranquilo. Eu acho que o grande problema nosso é estar repetindo o que aprendemos errado, porque a gente não tem, às vezes, a gente às vezes não tem a consciência que está errado. Então é Aí é que por isso tá. esse choque quando a gente vê alguém que apresenta uma nova proposta e tem por detrás uma explicação para isso, né? Então realmente mudou muito a minha forma de pensar e eu acho que mais ainda porque veio com a explicação, né? Não foi só apenas falar, olha, faça assim porque essa é a maneira correta, né? Compre o meu livro que aqui está o passo a passo de como escrever o objetivo. Não é. Então, é muito importante a gente aprender o que a gente está fazendo e fazer com consciência. Eu diria o seguinte, Cíntia, as pessoas, muitas pessoas que ensinam redação científica, elas ensinam errado, porque elas dizem, não, mas eles fazem, nas revistas a gente vê que é assim. Exatamente. Não interessa o que a gente vê na revista, interessa se tem uma base. Se não tiver, a revista está errada. Infelizmente, a gente vê muita publicação errada e que a revista aceitou e as pessoas se baseiam naquele artigo para dizer que a conduta ou que o procedimento ou que o resultado dela está de acordo com a revista porque foi publicado. Então, a gente também tem que pensar muito em rever esse papel do revisor, que às vezes ele não tem consciência do que ele está deixando. O revisor é um cientista, às vezes ele tem razão, às vezes ele não tem. Sim. Às vezes Se ele ele aprendeu tem, da mesma forma. às vezes ele aprendeu errado. E a comunicação científica está mudando tão rápido que o que valia 10 anos atrás não vale hoje. Sim. Agora, a lógica da ciência não Não está muda. mudando rápido. Não tem vem com neociência, neo não sei o que lá, esquece. Tá? Ela continua sólida como há muito tempo atrás. Ô, professor, eu gostaria de agradecer a Eu generosidade, agradeço. porque não é fácil a gente encontrar pessoas que estão tão disponíveis para atender
E este canal é uma oportunidade para que estudantes, que profissionais da nossa área possam usufruir, né, desse conhecimento, né, que o senhor, vamos dizer, multiplica pelo Brasil todo e que é de extrema importância para a ciência. Não vou dizer nem para o pesquisador, porque o pesquisador ele está trabalhando para a ciência, e a ciência que vai ficar, nós vamos, né? Então, muito obrigada por Eu agradeço. por esse enorme coração, né, de gastar seu tempo com a gente nesse canal, nesses vídeos, falando da redação científica e principalmente a ciência. Eu agradeço o espaço. Isso. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui embaixo para receber notificação dos próximos e teremos ainda outros vídeos da série Quebrando o Mito na Redação Científica. Um grande abraço e até o próximo.